Shalom, irmãos, estamos mais uma vez reunidos na nossa quinta-feira de instrução e estamos começando essa quinta-feira aí, após essa chuva em São Paulo, que veio trazer realmente bastante alívio à nossa temperatura e aqui ao estúdio onde gravamos. Aqui o ambiente ficou muito agradável, certo, irmãos? Certo, Rabino. Isso, então. Hoje nós vamos começar, irmãos, dentro do nosso conceito de Connection is the Meaning of Life, nós vamos começar levando os irmãos na direção maçônica cabalística dos três grandes rituais que nós celebramos durante o ano, né? Então, vamos começar, mais à frente vocês vão receber as notas do Maguide, né? Mas existem três passos que o maçom, durante o ano, ele deve dar na sua caminhada entre uma loja e outra de São João. Está caindo o som? Melhorou? E baixo. Está baixo o som? Tá. Pronto, pode ir. O som está baixo? Pode prosseguir. Isso, é um pouco baixo. Não, mas está no lugar de sempre. Pode prosseguir. Então, ao longo da nossa caminhada, nós temos três passos que o maçom deve dar durante o ano. O primeiro passo que vai ter tem coincidência com três festividades do calendário da Torá. O primeiro passo é com relação a Pessah, a festa da passagem, que em inglês é Passover, né? E nós aproveitamos então esse momento da Pessah, do Passover, para fazermos uma busca no nosso interior e para buscarmos o que nós chamamos de faraó, aquele faraó que vive dentro de nós. Para o maçom cabalista, o faraó é o nosso nível de egoísmo, né? Então, é aquele momento em que nós fazemos o exercício do vitriol, visitamos a nossa terra interior, procuramos a nossa pedra oculta a ser lapidada e nós achamos as arestas relacionadas ao egoísmo, né? Então, a grande pergunta que nós fazemos, que os irmãos vão fazer para si e depois em loja nós vamos queimar, né, esses escritos dos irmãos, é buscar aquelas ações que a gente ainda continua a fazer, centradas nos nossos desejos e não centrado no irmão, não centrado para a família. Então, se eu busco instruções na maçonaria, não é para o meu único prazer, o meu único bem, para a minha única elevação. Eu busco instruções maçônicas cabalistas para ser um cidadão melhor, ser um melhor membro da minha família, ser um melhor membro da minha comunidade. Então, esse exercício se desenrola, os irmãos então vão preparar a sua lista daquilo que ele quer abandonar para o próximo ano como faraó da sua vida. Tá? Então, nós chamamos isso de busca do Egito ou busca do faraó. Aí, nesse exercício, o segundo passo qual é? É nós procurarmos o hametz, né? Nós procurarmos o fermento. Só que no judaísmo, eles literalmente procuram o fermento do ponto de vista fermento mesmo, aquilo que você coloca na massa para fermentar, para crescer, e você só pode comer então aquele pão ázimo, né, que tem só até 18 minutos de exposição ao calor, né? Então não está fermentado. Nós, maçons, nós buscamos tudo que está fermentado em nossa vida, ou seja,
tudo que nós pudemos colocar um selo de soberba. Por quê? Porque o fermento, assim como ele faz com o pão, que ele incha o pão, a soberba faz também com que o irmão fique inchado, né, de soberba, né? Fique navegando, né, em águas próprias de prosperidades próprias, né? Então, nós buscamos esse hametz dentro de nós, tá? Então, nessa visita interior que fazemos, nós vamos então buscar o que eu ainda faço que não é centrado em mim, que é centrado em mim. Então, isso que eu estou fazendo que é centrado em mim, como isso está me fazendo soberbo em relação aos meus irmãos, à minha família, à minha comunidade. E vocês devem estar cansados, né, de cruzar com irmãos extremamente soberbos, né? E o terceiro passo dentro desse nosso ritual da Pessar maçônica, né, Mason Pessar, né, é a viagem ritualística que nós fazemos no templo. Essa viagem ritualística é para lembrar o líder da tribo de Judá na época de Moshe, Narson, que ele deu o famoso passo da fé, né? Então, quando Moshe levanta o seu cajado e dá a ordem para o povo de Israel avançar, Kadima, né? O povo de Israel, na realidade, não avançou, porque o mar continuava lá fechadinho na frente de todos. Então, Narson, né, ele então vai caminhando em direção ao mar de juncos, né, ele vai caminhando, e quando a água chega no nariz dele, o mar se abre, tá? Então, esse é o conceito de fé que nós fazemos nesse exercício. Quer dizer, se a gente faz a autoanálise daquilo que fazemos só centrado em nós, daquilo que fazemos centrado em nós e que aumenta a nossa soberba, nós confessamos isso a nós mesmos no exercício do vitriol. Fazemos a viagem ritualística e queimamos, nós sabemos que isso nós iremos alcançar. O Roche Lucas, ele fez esse exercício, Sim. Né? E você teve Bastante graças. Alcancei, na verdade, todos os rituais que nós fizemos, eu obtive êxito, né, em todos eles. Então hoje, Roche, nós vamos, na realidade, discutir a questão da fé, né? Porque a gente só consegue, irmãos, realmente abandonar o nosso egocentrismo e o nosso aumento fermentado da soberba se nós tivermos uma coisa chamada fé. Então, vamos começar essa instrução aqui relembrando essa passagem na Torá, que é muito importante para todos nós, tá? Então, vamos começar com esse conceito hebraico do Marco Mitzarim, né? Que são as 10 pragas. Então, a primeira pergunta que eu faço para o irmão, e ao longo da nossa instrução, os irmãos vão pensando e interagindo com o mestre Pedro Paulo, que está nos computadores lá controlando a transmissão, tá? Então, vocês acham que o Eterno precisava, que o grande arquiteto do universo precisava de 10 pragas? Vocês não acham que ele poderia destruir o Egito inteiro de uma vez só? Provavelmente sim, tá? Porque ele controla toda a natureza. Então, por que 10 pragas? Por que 10 pragas? Porque quando nós estamos à frente de um problema na vida, de repente um monte de outros problemas aparecem simultaneamente, né? Ao ponto da gente dizer o quê? Desgraça pouco é
conheço. Não conhece? Essa eu não conheço. Pô, desgraça pouca é brincadeira, né? Não existe pouca desgraça. É Quando sempre vem muita desgraça. começou uma coisa, parece que cascateia. Uma bola de Eu, neve. inclusive, tenho uma instrução que eu apresentei há uns anos atrás, onde eu mostro essa questão da desgraça pouca é bobagem, né? Como conceito de buraco negro, né? Black hole, né? Quer dizer, a gente fica dentro de uma singularidade e parece que a gente fica atraindo tudo de ruim para Tudo de nós. ruim. Tudo de ruim. Muito bem, então, isso aqui é para, ao longo da nossa instrução, vocês irem pensando e irem interagindo, né? Então, por que 10 pragas? Para desacreditar os deuses do Egito, dos egípcios, né? Então, nós sabemos que os egípcios tinham muitos deuses. E nós sabíamos que o povo de Israel tinha um único Deus. Será que o Eterno mandou 10 pragas para desacreditar os deuses egípcios? É uma opção. A outra opção, será que ele mandou 10 pragas para ensinar Israel sobre a primeira palavra? Né? Então, o que acontece? Nós vamos ter as 10 pragas e depois que eles chegam no Sinai, eles vão receber As 10 palavras. as 10 palavras, tá? 10 palavras. Então, Makot Mitzarim vai bater lá na frente com Eser Devarim, né? Será que é para isso? E a primeira palavra qual é? Rosh Lucas, qual é a primeira palavra? Eu sou, Ani Anohi, né? Aquilo que Então, sou. eu sou o Senhor seu Deus, que vos tirei, que te tirei, é pessoal, que te tirei da terra do Egito, da escravidão do faraó. Então, eu sou o Senhor teu Deus. Será que é para isso? Terceira opção, para vocês pensarem. Será que é para começar a tirar o Egito do coração do povo que seria liberto? Né? Essa é uma opção também importante. Porque o que nós sabemos? Nós sabemos que o que dá mais trabalho a uma loja não é tirar o maçom do mundo profano, é tirar o mundo profano De dentro do maçom. de dentro do maçom, né? Então, será que foi por isso daqui? Bom, então fica a pergunta para vocês irem aí discutindo, raciocinando. Por que 10 pragas? Preste atenção. Isso é uma pergunta maçônica cabalista. Isso não é uma pergunta religiosa. Então, provavelmente vocês que têm religião evangélica, etc., nunca se confrontaram com essa pergunta. Por que 10 pragas? Vocês sabem que tiveram 10 pragas, tá? Mas existe uma lógica Por que do 10 grande pragas? arquiteto. Por que Porque 10 foram pragas? 10 pragas. E foram 10 pragas, tá? Então, aí dessa forma, quando a gente consegue modelar, fazer um modelo conceitual do entendimento de por que 10 pragas, a gente entende como devemos operar a fé, emuná. Como nós devemos operar a fé, né? Que também é uma outra grande pergunta maçônica. Se você não sabe como operar a fé, você não pode dar o primeiro passo na escada de Jacó, Sulam e Yaakov, não é isso? Porque é fé, esperança e caridade, que é a grande trilogia maçônica, tá? Em hebraico, fé e emuná, tá? Bom, a dica fica mais ou menos aqui. Então, quando o Eterno se apresenta a primeira vez para Moshe, bem antes ainda das 10 pragas, ele fala Erie, Asher Erier. Erie. Fala, Rocha. Serei aquilo que serei. Serei aquilo que serei. Olha, essa é a dica para vocês começarem a interagir aí nos computadores do mestre Pedro Paulo, tá? Bom, vamos mais ou menos entender, vamos tentar entender, tentar explicar para vocês como funcionava a mecânica egípcia da época, tá? Então, o egípcio, aqui um egípcio, Também apagadinho, né? não é um egípcio, dá para ver que é um egípcio. Um egípcio, senão vê aqui, ó, aqui tá cheio de egípcio, tá? O egípcio é um Pagão. pagão.
O egípcio é um pagão. E por que o egípcio é um pagão? Porque ele olha para a natureza e da natureza ele extrai o quê? Deuses, entidades, adorações. Isso é o pagão. O pagão não necessariamente é aquele que não acredita em Deus, que tem alguém criador, não, coitado do pagão. O pagão também não é uma pessoa tão ruim assim. O pagão é aquele que olha para a natureza e para na natureza. Então, para o pagão, Deus é a natureza. E da natureza ele tira, então, seus deuses, entidades, adorações, o Nilo, a vaca, o falcão, né? E etc. Agora, vamos colocar aqui o Moshe como maçom cabalista, que ele era um maçom cabalista. Porque a Torá é a base do estudo da Cabala. E quem recebeu a Torá foi Moshe. Então Moshe é o primeiro cabalista estruturador da Cabala. Tá? Muito bem. Então Moshe, ele olha para a natureza e o que ele diz? Existe um plano criador que tudo criou. E eu posso transcender a minha própria natureza, aquilo que eu consigo enxergar com os meus olhos, ouvir com os meus ouvidos, sentir com as minhas narinas, o olfato, né? E transcender, e por uma imagem especulativa, chegar ao plano criador. Então, para o maçom cabalista, que era Moshe na época, a natureza é a imagem do Criador, refletida e distorcida. E quem é que fornece uma imagem refletida e distorcida? Espelho. O espelho. Espéculo. Espéculo em latim, que forma a nossa famosa maçonaria cabalista ou especulativa. Imagem especulativa. Então, o maçom é aquele que ao longo da sua caminhada, ele consegue olhar para os elementos da natureza, para os modelos da natureza, para as reações da natureza e criar uma imagem especulativa daquilo que o Eterno quer comunicar. É importante nesse momento colocar, por exemplo, a questão do aquecimento global, né? Então, existe um aquecimento global? Vamos supor que a gente não saiba que exista, porque tem muita teoria que diz que existe, tem muita teoria republicana americana que diz que não existe, né? Mas nós estamos recebendo da natureza, pela natureza, mensagens do plano criador, que essa natureza está rapidamente mudando. Então a gente consegue ler na natureza efeitos de aquecimento global. E é interessante que houve esse desastre ambiental agora na Colômbia, recentemente na Colômbia, e o presidente da Colômbia começa o discurso dele dizendo o quê? Esse desastre que nós tivemos aqui, que é mais ou menos 5 vezes o tamanho do desastre de Mariana, tá? Se deve ao aquecimento global. Então, ele viu com olhos de maçom cabalista a reação do plano criador, tá? Então, como acontece? Agora é que vem o grande, vamos assim dizer, a grande instrução maçônica, cabalista. O plano criador se utiliza da natureza para se comunicar conosco, porque nós somos natureza criada. Nós fomos criados no mesmo livro de Bereshit. Nós fomos criados pelas mesmas Devarim, pelas mesmas palavras. O Eterno nos cria pela palavra. Tá? Quando na Torá, o plano criador quer se comunicar conosco com as estações do ano de forma correta, com as árvores dando seus frutos corretos, com o homem vivendo da relação da sua natureza, ele se apresenta como Elohim.
Então, como é que é a primeira frase do livro do Bereshit? Bereshit bara Elohim. Elohim et. Tá? Então, a primeira vez que a palavra aparece é Elohim. Significa que os poderes do alto, Elohim, quer dizer poderes do alto, o que ele fará? Ele fará a criação. Então, o livro de Bereshit começa Bereshit bara Elohim et. Para. Aqui. Agora, quando o Eterno quer se comunicar conosco pela natureza, de forma, vamos assim dizer, disciplinadora, tá? Por uma enchente, fogo sobre Sodoma e Gomorra, o episódio, né, do dilúvio na época de Noé, né? Ele vai se apresentar como Yod-He Vav-He, que nós chamamos de Adonai, Senhor. Entendeu? Então, o próprio plano criador, quando se apresenta no nosso livro da Lei Sagrada, ele já se apresenta como Elohim, o Criador, Adonai, o disciplinador. Tá? Aí, uma vez que nós temos isso em mente, nós temos que começar a entender como nós podemos domar, saber conviver de forma de controlador, né, da natureza. Hateva, natureza. Então, aqui nós damos o exemplo da travessia do Mar de Juncos, né, que é a grande passagem, o grande ritual maçônico que nós fazemos da Pessar, né, que nós faremos no dia 15. No dia 15. Tá, então, aqui está Moshe, com a sua barba e seu cajado. Está mal desenhado, né, Rocha? Tá. Mas eu eu estava peço tentando entender quem é. que os irmãos com uma fé que está desse lado Consigam enxergar. consigam Moshe. enxergar um Moshe aí, tá? Eu peço Agora que eu estou vendo ele assim. essa fé. Ele está segurando o cajado. Não, ele não está com um smartphone na mão, ele está com O cajado. cajado. Que o cajado era o smartphone da época Para de se Moshe, conectar né? com o Criador. Ele se comunicava com o Criador pelo cajado, tá? Então, Moshe olha para trás e vê todo o exército egípcio vindo, comandado pelo próprio faraó, ou pelo filho do faraó que sobrou, né? Até hoje não se sabe bem essa história, tá? Então, o que Moshe faz? Moshe levanta seus braços, seu cajado, e pede uma instrução ao Eterno. E o que o Eterno diz para ele? Kadima. Não, o Eterno diz para ele, não sei porque você está Por que clamas a mim, né? tá clamando a mim, você não tem que clamar a mim. Eu já disse para vocês, avante, Kadima, não é isso? Isso. Tá? Então, depois que Moshe recebe essa literal comida de saco do próprio Eterno, não é isso? Tá? O que acontece? O povo fica em estado totalmente de neuroparalisia, ficou todo mundo paralisado, porque tinha o mar de junco à frente e tinha o egípcio vindo atrás. Só que somente um homem, em toda aquela população, que falam de 600 mil homens, fora mulheres, crianças, velhos e animais, né? 600 mil. Tá? Existia um cidadão que era o líder da tribo de Judá, Narson ben Aminadav. Tá? E o que esse cidadão, líder da tribo de Judá, fez? Ele começou a caminhar em direção ao Mar de Juncos, foi caminhando, a água foi subindo. Quando a água chegou no nariz dele, o mar se abriu. Por quê? Porque ele, como criado junto com a natureza, mas criado para dominar a natureza, ele comanda a natureza caminhando em direção a ela, em direção à água, entendeu? Então ele abre. Esse é o exemplo de fé
que nós encontramos na Bíblia, que nós encontramos na Torá. Tá? É muito interessante, porque as pessoas acham que foi Moshe que abriu o mar, mas não foi. Quem abriu o mar foi a fé de Naasson. Tá? E nós vamos encontrar mais à frente uma passagem que o Mashiach caminhando sobre as águas, né? O Mashiach dando uma de Naasson, né? Caminhando sobre as águas, Pedro ele fala, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. manda-me ter contigo. E ele começa a andar sobre as águas. Por quê? Porque nós fomos criados para dominar a natureza, não para destruir a natureza, para dominar a natureza. Tá? Então, tudo isso daqui, da mesma forma que Naasson fez isso daqui, haviam feiticeiros egípcios que também dominavam a natureza. Né? Então, nas 10 pragas, o Nilo Vermelho, os feiticeiros conseguiram fazer Nilo Vermelho? Conseguiram. Conseguiram. O cajado de Moshe que virou uma serpente, os Feiticeiros fizeram igual. Cara. Fizeram igual. Né? Então, por quê? Porque esse conceito de dominar a natureza, ele está lá no capítulo 2 do livro de Bereshit, quando o homem é criado, façamos o homem a nossa semelhança, o homem façamos, não é? E o primeiro verbo que o homem recebe é redar. Redar em hebraico é faça a gestão, domine a natureza. Então, o maçom, ele passa por suas instruções visando dominar essa natureza criada. Tá? Então, como é que nós podemos operar a fé? Criando em nós uma mentalidade que nós temos que dominar a natureza. Então, o maçom, ele é aquele que domina o ambiente aonde ele está. Né? Então, Rosh Lucas, tem mais alguma coisa na instrução? Não, o senhor já explicou, né? Né? Então, eu tenho aqui as mais bem feitinho. Está mais bem feito, os irmãos vão receber. Já já o mestre Pedro Paulo manda para vocês. O que eu vou pedir é o seguinte, que nesse período agora, que nós estamos entrando de Pessah, né? De Pessah, que é essa travessia aqui, nesse período, que vocês estudem o artigo de terça-feira sobre Pessah. Tá? Explicar, né, que a Páscoa não é coelho e ovos de chocolate. Né? Páscoa de maçom não é medida com quilograma de chocolate da Copenhague. Até seria bom se fosse só isso, mas não é. É uma passagem, é um é deixar para trás o hametz, deixar para trás o fermento, é deixar para trás aquilo que eu faço centrado no meu ser, egoísmo, egocentrismo, aquilo que eu crio de fermento em mim que aumenta a minha soberba. A porta do céu é larga ou estreita? Estreita, né? Então o gordo não vai passar. Né? Mas não é o gordo no sentido de obesidade, é o gordo soberbo. Então o maçom não deve ser soberbo, tá? Como muitos têm, como tem muitos, né? Por aí. Quer dizer, onde o desfile de avental é mais importante do que o coração aberto para entregar sabedoria. Né? Nós, como maçons cabalistas, nós somos racidistas. Então, nós somos movimentados pela trilogia Hokmah Binah Da'at, que é sabedoria, entendimento e conhecimento. Tá? Então, a nossa trilogia, ela não começa da fé, esperança e caridade. Porque se eu não tiver conhecimento, não tiver sabedoria, conhecimento e entendimento e conhecimento, eu não dou o primeiro passo da fé.
para eu dar o primeiro passo da fé, eu tenho que ter a sabedoria que existe um só plano criador. Eu tenho que ter o conhecimento que eu fui criado para o redar dessa natureza, controlar essa natureza. E uma vez que eu tenho esse conhecimento e esse entendimento, eu vou ser um, eu vou ter o conhecimento. Da'at em hebraico é ser um, conhecer é ser um. Eu vou ser um com essa natureza criada, vou dominá-la e pela fé eu vou ultrapassá-la, eu vou controlá-la. Então esse é o conceito cabalista, tá? Então eu vou pedir que vocês estudem, façam isso daí, se mantenham nesse processo, esse mês, agora de abril, de visitar o seu interior, procurar a sua pedra oculta, lapidá-la, no sentido de procurar aonde estão as arestas do egocentrismo e da soberba, tá? Escrevam isso no papel para vocês, façam aquele famoso exercício de melhoria contínua, né? 5Ws, 2H, né? Why, who, why, what e how, né? Para vocês se movimentarem nessa melhoria. Nós temos no nosso Oriente o ciclo do ouro, né? Sim. No ciclo do ouro nós fazemos exatamente isso daí, quer dizer, um irmão traz um ponto fraco dele para outros dois irmãos e os dois irmãos vão orar e orientá-lo naquele ponto fraco. Ele vai receber o mesmo de outro. Então nós montamos uma célula na loja de 3 em 3, onde nós estamos sempre todos orando e dando suporte a pontos fracos do outro, né? E o pessoal realmente leva isso muito a sério, né? Sim. Leva muito a sério, E tá? tem dado os ótimos resultados. Então. Está dando para escutar o que ele fala? Perfeitamente. Perfeitamente. Muito bem. Então, eu peço que vocês façam isso. Nós vamos ter o nosso ritual no dia 15. Ainda não sabemos se vamos abrir o ritual para não membros da loja ou do Oriente. Não sabemos ainda isso. Pode ser que nós o façamos, porque estamos recebendo muitos pedidos, principalmente de familiares, né? A própria vossa mãe, né? Gostaria de participar, né? Por quê? Porque nós não podemos também sermos egoístas ao ponto de achar que só nós podemos participar desse ritual. Só nós temos o direito de ter essa passagem. Ter essa passagem, né? Então, nós estamos raciocinando, pensando, a Câmara do Meio vai se reunir essa semana, no sábado, não é isso? No sábado, vai se reunir no sábado, mas vocês façam assim, coloquem vossos desejos de participarem e terem essa experiência de participar de uma cerimônia de Pessah. A loja é feita em loja em descanso, então é uma cerimônia magna, né? Por ser uma cerimônia magna, nós podemos convidar os nossos familiares e os nossos amigos. Então, todos que nos acompanham são nossos irmãos. O fato de não pertencerem fisicamente à loja não significa que não pertencem, não têm um espaço no coração da loja, né? Então, mais alguma mensagem, Rocha e Lucas? Tem uma pergunta aqui do Ronaldo. Ele diz assim: o mestre disse que Deus não é a natureza. Gostaria de saber sobre a palavra universo, que é uno inverso. Universo não é Deus? Não. No Hassidismo, nós dizemos que Deus é a natureza e mais. Tá? Então, o universo, Deus é o universo e mais. Então, esse mais é que é a infinidade do universo. Nós não paramos na natureza. Nós não paramos na natureza. Nós acreditamos no mais. Em termos cabalísticos, né, para que o infinito pudesse se mostrar de forma finita,
ele passou por um processo que nós chamamos de Tzimtzum, um Gevurah, que ele se contrai para, o infinito se contrai para mostrar um finito, tá? Então nós somos resultados finitos de uma realidade infinita. Por isso que nós dizemos que Deus é a natureza e mais, Deus é o universo e mais, então tudo que Deus é tudo que existe e mais. O mesmo Ronaldo faz uma pergunta, ele comentou, né? Ele pediu pra gente falarmos aqui. Ele comentou a programação de terça-feira do Gente que Fala, na qual o Senhor estava ao vivo. Ele disse assim: acompanhei a fala do mestre, muito interessante. Hoje o Brasil sofre com a polarização ideológica, né? Ideologia entre a direita e a esquerda. Pelo pouco que sei sobre a iniciação, o mago deve ficar sempre no caminho do meio e afastar-se de toda e qualquer ideologia. Gostaria de saber do mestre sobre a ideologia na iniciação. A iniciação, ela não tem, assim, ideologia, né? A ideologia maçônica cabalista é de você se tornar uma pessoa, um ser melhor, né? Então nós estamos aqui para sermos seres melhores e buscarmos o melhor para a sociedade como um todo. Aí eu vou ser bem radical em termos cabalistas, porque nós buscamos o melhor para todas as formas criadas, inanimada, vegetal, animal e falante. Então essa é a nossa responsabilidade. Mas eu vou ler para você aqui o que nós falamos na iniciação de um irmão, tá? Então, nós falamos na iniciação de um irmão. A iniciação carrega um duplo sentido: iniciar ou ingressar. Sendo assim, aos iniciados se dá o título de nascido duas vezes, né? Então, o iniciado é aquele que nasce duas vezes. Você nasce para essa sua forma material, física, para os seus desejos físicos e para conhecer os seus 5 sentidos. E na iniciação, você então vai nascer para o seu 6º sentido, que é a comunicação com o plano criador, o transcendente. Então não existe ideologia na iniciação. Existe esse passo que é você se tornar um transcendente e passar a fazer análises, ter uma vida dentro de um mundo especulativo. São essas as perguntas até o momento. Os outros irmãos agradecem, né? O irmão Renato Ferreira gostou muito da instrução de hoje. Ele agradece aqui. E o irmão Luiz também deseja uma boa noite. O William, né? Nosso irmão William deseja boa noite, um shalom. Shalom. Ricardo. O pessoal está nos acompanhando, Rabi. Isso é muito importante. Então, vamos terminar pedindo a bênção. Vamos fazer uma oração rápida aqui. Avinu Malkeinu, Avinu Sheba Shammai, que essa instrução que nos orientaste essa noite abra os corações dos irmãos durante esse período de Pessá, que eles possam visitar seus corações, encontrar essas lascas de fermento, de hametz, que tanto atrapalha a nossa vida, gerando essa soberba que nós temos esse momento anual para combater. Shalom, shalom aleichem. Que assim seja. God Adonai.